Porém, obviamente, como a ideia é focar um pouco na questão da obesidade, eu destaco aqui para a nossa conversa, né? Então, a obesidade e estigmatização social, acho que vocês tratam bastante disso em alguns tópicos que já o painel da obesidade traz de discussão. Eu só queria ressaltar alguns elementos que talvez possa problematizar ou contribuir um pouco com essa reflexão, né? Entendendo um pouco a obesidade como uma construção social. Então, obviamente, há uma taxa de conversão alimentar, algo bastante biológico nas pessoas, que envolve genética, muda com o decorrer da idade, muda em relação ao gênero e etc. Há uma base psicológica também, há uma biografia individual, uma trajetória do ponto de vista do contexto cultural em que as pessoas estão inseridas, né, o hábito alimentar, o gosto, o paladar que as pessoas desenvolvem, e há uma base social que muda com o tempo e varia em uma sociedade a outra, dependendo do contexto, do território que as pessoas vivem. E também estilos de vida, tecnologia, mudanças econômicas, ritmo temporais, tudo aquilo que a gente mencionou lá, né, como paradigma, né, como processos sociais, está aqui na base social, né? E eu cito como estilos de vida que as pessoas vêm optando. E interação entre agentes sociais e suas práticas sociais, que fazem com que essas práticas se alterem também no decorrer do tempo, né, e dos contextos. Então, aqui é o esquema, né, falando da base psicológica como regulador, a taxa de conversão como um mecanismo biológico, a biografia individual como uma dependência, né, o gosto, o paladar, aquilo que o contexto cultural em que a gente se educou, que a gente foi treinado do ponto de vista do paladar e dos modos à mesa, uma biografia individual que sempre vai nos acompanhar ao longo da vida, né? E o contexto social, que eu chamo de trigger, que são os gatilhos, né? Dependendo do contexto social, as pessoas comem mais, menos, de maneira controlada, descontrolada, né? Se tu vai numa festa de aniversário, se tu vai viajar, se tu está de férias, enfim, se tu está no trabalho, esses contextos eles vão acionando gatilhos de maneira diferente, em que, é claro, influencia na base psicológica, na taxa de conversão e na própria biografia. Aqui é um esquema tentando relatar o quão complexo é essa construção social da obesidade. Um elemento bem importante, que eu acho que vocês têm trabalhado também, que é a estigmatização, né, dos corpos. Então, a gente tem acostumado a trabalhar muito a questão do estigma social do ponto de vista do racismo, e da questão do sexismo, né? Porém, não tanto do ponto de vista da gordofobia ou da discriminação em relação aos indivíduos gordos, né? Os corpos gordos, né? Então, entender esse processo de estigmatização ele é muito importante, né? Então, Goffman, que é um autor que a gente recorrentemente busca aí na antropologia, fala da estigmatização, né, como algo recebendo uma etiqueta de anormal, aquilo que não é visto como aceitável ou normal na sociedade, mas sim como algo anormal. As qualidades sociais desses indivíduos tornam-se secundárias, né? Esses indivíduos sofrem discriminações. Essas discriminações são interiorizadas, né, pelos indivíduos, e os indivíduos, no quinto momento, né, consideram justificadas essas discriminações, né, e consolidam o estigma sobre si, fechando a armadilha, então. Então, a estigmatização ela é muito séria, porque ela reduz as chances de vida do indivíduo, as oportunidades de vida que o indivíduo tem. Então, isso tem que ser levado muito a sério, né? Claro que a gente discute muito isso do ponto de vista do racismo, do sexismo, porém, do ponto de vista da obesidade, isso é muito pouco tratado, né? Ou recentemente tem sido tratado, né? E o que isso nos leva, né? Leva à gordofobia, né? Estigmas da obesidade, né? As pessoas acabam tendo como características as pessoas obesas, como baixo autocontrole, má higiene pessoal, baixa produtividade, baixa ambição pessoal, menos dignos de confiança, glutão, antissocial e etc. N outras características que são dadas, em geral, de maneira genérica aqui falando, às pessoas que configuram a gordofobia. E os resultados, isso do ponto de vista do estigma, salários menores, menos oportunidades no trabalho, promoções, dificuldade em acesso aos bens públicos, ascensão social no casamento, por exemplo, né? E é muito importante, isso o próprio Jean-Pierre Pouleau fala no seu livro, né, que ainda, em geral, tem um recorte de gênero muito forte. Para as mulheres, a ascensão social pelo casamento, ela existe efetivamente, né? Então, a gordofobia, ela tranca essa possibilidade de ascensão social pela comunhão, pelo casamento, e profecias autorrealizáveis, especialmente com jovens, adolescentes e crianças, né?
Aqui é um caso muito sério, a gente tem trabalhado muito pouco, né, com a educação alimentar das crianças do ponto de vista de se evitar o bullying, né, que envolve gordofobia. E o próprio Jean-Pierre Poulin fala isso, vocês devem ter mencionado em algum momento já que é um dos principais livros que vocês têm seguido, né, que ela é a última discriminação social aceitável, né, não tem impunidade alguma, né, não tem, assim, as pessoas são impunes em discriminar abertamente as pessoas, os corpos gordos, né. Então, a piada, a exclusão, a discriminação em relação aos corpos gordos, e as pessoas não têm nenhum tipo de punição do ponto de vista legal, né, em relação a isso. Então, aqui tem um esforço de uma orientada minha aqui da URGS, a Luísa Tavares, que trabalha com o tema da gordofobia. Desculpa, faltou um R aqui, né, na minha digitação. Ela fez atualmente TCC dela e tem feito agora, está cursando mestrado na sociologia com o tema da gordofobia. E a partir de alguns autores, enfim, ela sintetizou no trabalho dela 3 tipos de gordofobia mais conhecidos, né, que é a gordofobia médica, que vocês já devem ter tratado bastante aqui, né, já que é um ambiente que trata muito a questão da discussão do campo da nutrição, das ciências médicas, que essas correlações imediatas entre o peso e as doenças, né? Muitas vezes a pessoa, em geral mulheres, vão ao ginecologista, por exemplo, e antes de qualquer tipo de diagnóstico, ela já é julgada pelo seu corpo, né, como uma pessoa obesa, gorda, que precisa emagrecer e etc. Muitas vezes isso não está relacionado diretamente a uma doença, né, mas ela já, de maneira direta, já é relacionada ao corpo da pessoa. E muitas vezes isso acontece sem medição alguma, mesmo o IMC, com todas as críticas que se faz, né, apenas no olhar, no julgamento que as pessoas fazem sobre os corpos, já há uma discriminação, né? Tu precisa perder peso, tu tá muito gorda, e etc. Isso gera uma série de constrangimentos para as pessoas, inclusive, né, de irem ao médico e se exporem, né, tirarem a roupa, serem apalpadas, enfim, serem examinadas em razão da discriminação que sofrem em relação aos seus corpos. Então, isso tem que ser levado muito a sério do ponto de vista da ética médica, né, cada vez mais, né, com restrições, inclusive, do ponto de vista de controle, de monitoramento, de treinamento, né, na área médica, para se evitar o máximo possível e se combater a discriminação, né, e a gordofobia. Porque tem consequências sérias na saúde das pessoas. As pessoas morrem em razão da discriminação que sofrem, né, por deixarem de ir ao médico, por exemplo, em razão do preconceito, né, e da vergonha que tem muitas vezes pela discriminação que sofrem. A questão estética, né, roupas adequadas, padrões de beleza, cuidado, aqui também tentando perceber o corpo, né, o corpo gordo, como também potente, como também um espaço em que ele ocupa na sociedade e que ele pode ter, sim, ser valorizado em algum aspecto, né, ser reconhecido. E aqui não é necessariamente fazer uma apologia à obesidade do ponto de vista clínico, né, ou fechar os olhos que isso não faz mal à saúde, não. É um reconhecimento de que essas pessoas, elas merecem também oportunidades, elas merecem ter um espaço na sociedade, elas precisam ser reconhecidas, ser valorizadas, né, também do ponto de vista estético, né? Então, isso é muito importante para a autoestima das pessoas. A gente não tem que lidar só com a parte epidemiológica ou clínica das pessoas, a gente tem que lidar com a autoestima das pessoas. As pessoas, elas têm que viverem bem na sociedade, mesmo sendo obesas, tendo seus corpos gordos. Elas precisam ter esse espaço, esse cuidado. Então, a gente tem que ter os olhos muito treinados a isso. E acessibilidade, espaços públicos, semipúblicos, aqui entra transporte público, restaurantes e outros locais em que tem que ser dada oportunidade a essas pessoas, a esses corpos, também de poderem ter acesso e desfrutarem, né? Não ficarem trancados numa catraca, terem assentos adequados para que possam usufruir desses espaços também, e etc. Ter preocupação também em termos de acessibilidade a esses corpos. Então, aqui seriam esses 3 tipos de discriminação e de gordofobia identificados aqui pela literatura, enfim, do trabalho que a Luísa conduziu aqui. Bom, respostas a esse julgamento moral, né? Alguns indivíduos, eles naturalizam, né? Acabam aceitando a questão genética, bioquímica, fisiológica, e buscam medicamento para tratar, né, da obesidade dos seus corpos, né? Outras buscam mudar, né? E aí buscam uma dieta, exercício físico, estilos de vida, trabalham o corpo como um projeto, como meta, como resultado. E outras buscam desafiar esse julgamento moral. E aí entra o movimento feminista, grupos de apoio e inclusão, ativismo gordo, etc., dizendo, olha, nós temos os corpos gordos,
não queremos naturalizar como um problema genético, simplesmente, ou não gostaríamos de mudar, e desafiamos, contestamos a estigmatização e a exclusão que estamos sofrendo em razão dos nossos corpos. E aí vem a grande questão, que se há um biopoder sobre os corpos, aqui fazendo referência um pouco ao nosso mérito filósofo, muito usado no campo da sociologia, Foucault, falando do controle biopoder sobre os corpos, em que aí sim há esse julgamento moral, esse controle sobre os corpos, que ao fim e ao cabo acabam limitando as oportunidades que essas pessoas vão ter ao longo da vida. Porém, fechando um pouco aqui a apresentação, eu entro nas políticas públicas em torno da obesidade, Vocês devem ter discutido bastante, não vou me deter muito nesse ponto. O Guia Alimentar para a População Brasileira busca uma alimentação adequada, saudável, então já seria uma política pública de apoio ao combate à obesidade, ou de melhorar a alimentação das pessoas. Tá? Rotulagem dos alimentos, a gente sabe que esses alimentos que contêm altos índices de açúcar, gordura, sódio, são os principais responsáveis aí pelo aumento da obesidade, Vocês do campo da nutrição sabem muito melhor do que eu. E, felizmente vai ser adotado aí a questão do rótulo, acho que para o próximo ano aqui no Brasil. A regulamentação da publicidade dos alimentos, aqui especialmente com relação às crianças, tem toda uma campanha de vários órgãos aí, do IDEC, do OPA, preocupado com a questão de ter uma maior regulamentação da publicidade dos alimentos, que tem que ter uma política pública de controle em relação a isso. E aqui o que é bastante debatido, a Aliança por uma Alimentação Saudável Adequada, que participa provavelmente desse espaço, vocês têm mantido diálogo com essas organizações, que é a taxação e controle do consumo de alimentos. O controle do consumo de alimentos ultraprocessados, que contribuem muito com a obesidade, através da taxação. Ressalva que eu faço, há alguns países adotando isso já, com resultados positivos, não resolvem todo o problema, obviamente, mas tem alguns resultados interessantes, e a tendência a nível mundial é que isso seja cada vez mais restritivo do ponto de vista legal. E aqui está se tendo, inclusive, campanhas no Brasil para que se institua a taxação de produtos considerados obesogênicos. E aí, então, a taxação pode ser por nutrientes, por tipos de comida, ou especificamente em bebidas açucaradas, que é um dos principais contribuintes aí do ponto de vista do aporte de açúcares no corpo das pessoas, que contribui muito com os índices de obesidade. Só que isso não é o suficiente, tá? A gente precisa pegar esse recurso que é arrecadado com a taxação, caso venha acontecendo no Brasil, a gente está torcendo para que sim, e investir em políticas públicas, que contribuem efetivamente com isso, Educação alimentar, e aí fortemente eu destaco novamente, nós precisamos ter uma atenção especial às crianças, e não só do ponto de vista do hábito alimentar, mas sim evitar a discriminação, e a estigmatização dos corpos das crianças nas escolas, o bullying em relação ao corpo dos corpos das crianças. Isso tem que ser evitado, tem que ser trabalhado dentro da educação alimentar. E não perceber somente a questão da educação alimentar do ponto de vista epidemiológico e clínico, mas também do ponto de vista social. Essa criança precisa ter oportunidades, ela precisa viver bem no seu ambiente familiar, no seu ambiente educacional. Então, ela não pode ser discriminada, não pode ser estigmatizada, e o bullying é um problema muito sério, e do ponto de vista dos corpos, da gordofobia, isso ainda tem sido aceito socialmente. Vira piada, vira chacota e é aceito normalmente. Subsídio de alimentos de qualidade, ecológicos, saudáveis, apoio à população mais vulnerável, que tem um acesso a um alimento de qualidade, melhorar as políticas de compra institucionais, temos aí o programa de aquisição de alimentos já, Programa Nacional de Alimentação Escolar, muito reconhecido no Brasil, com uma política muito forte, desde 2009, de compra da agricultura familiar, que tem contribuído muito para a qualidade alimentar. Vários nutricionistas, e algumas de vocês, gestores, trabalham com essa política pública. E infraestrutura que estimule práticas saudáveis, parques, equipamentos públicos que incentivem a prática e o exercício físico. A gente precisa ter política pública para isso. As pessoas precisam ter infraestrutura, precisam ter acesso a espaços em que estimulem os exercícios físicos também. Então, tudo isso pode ser, digamos assim,
trabalhado, além do interesse e da vontade política, também com recursos captados aqui através de uma possível política de taxação dos alimentos.